Vamos lá, galera. Vamos continuar a bruxaria. Vamos pegar agora exercícios de função do segundo grau aí da apostila. Vamos lá? Página 25, exercício 1. O exercício 1 ele fala o seguinte: seja f, né, uma função de reais em reais, quer dizer, meu domínio é real, meu contradomínio é real, dada por essa expressão, né? F de x igual a 2x² menos 4x menos 6. Repara, tem um x ao quadrado, uma função do segundo grau. Represente-a graficamente e obtenha sua imagem. Né? Então, nesse primeiro exercício, ele deu a função e está pedindo o gráfico, aquilo que eu estava comentando no finzinho do vídeo anterior. Né? Então, vamos ver o que a gente faz com esse cara. Lembra, para eu esboçar o gráfico de uma parábola, de uma função do segundo grau, eu preciso destacar aqueles 3 pontos importantes. Primeiro, as raízes, depois, onde ele cruza o eixo y, e terceiro, o vértice da parábola. Belezinha? Bom, aonde ele cruza o eixo y é fácil, né? Dessa função aqui, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Vamos anotar aqui no canto. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Vamos ver. O A é sempre o número que acompanha o x², né? Ou a sua incógnita, a sua variável ao quadrado. Então, meu x² está aqui, o número que acompanha é 2. Meu A é 2, apenas 2. Né? O B é o número que acompanha a sua variável a primeira. A minha variável a primeira está aqui, então o meu B ele é menos 4. O sinal acompanha. Meu B é menos 4. E o C, o termo dependente, o termo que não tem x, o C ele é menos 6. Tá aqui. Temos A, temos B, temos o C. Certo? E aí lembra, o valor do C é o valor onde ele cruza o eixo Y. Porque no ponto onde ele cruza o eixo Y, o x vale 0. Né? Se o x vale 0, isso anula, isso sobra o menos 6. Então esse cara a gente já tem. Certo? Esse cara aqui, o valor do C, é onde ele cruza o eixo Y. Já sabemos onde ele cruza o eixo Y. Tudo bem? Beleza. Próximo passo. Identificar as raízes. Tudo bem? Então, se eu indicar esse cara aqui como passo 1, o meu passo 2 é obter as raízes. E aí lembra lá do conceito de função. Essa ideia é para qualquer tipo de função, certo? Raiz é o valor do x quando o y vale 0. E lembra que f de x é y, né? Então, para eu achar as raízes, eu vou fazer esse cara igual a 0 e vou calcular o x. Então, quando eu fizer isso aqui igual a 0, fica lá 2x² menos 4x menos 6 igual a 0. Certo? O igual a 0 está à esquerda ou está à direita, dá no mesmo. E aí, aqui eu tenho uma função do segundo grau. Né? Só que para obter as raízes, eu vou trabalhar com a equação do segundo grau. E aí eu consigo resolver. Vamos resolver a equação do segundo grau, que me dá as raízes. Você pode resolver isso utilizando a fórmula de Bhaskara, ou você resolve isso utilizando o método de soma e produto. Tá bem? Soma e produto é muito mais rápido. Nem sempre dá certo, porque nem sempre tem solução. Tá? Mas soma e produto é mais rápido. Vamos lembrar aqui como é que é? Soma e produto diz o seguinte: eu tenho duas raízes, x1 e x2. Né? Se eu tiver duas raízes, nos casos em que eu tenho duas raízes, a soma dessas raízes sempre vai dar menos b dividido por a. E o produto dessas mesmas raízes sempre vai dar c dividido por a. Essa brincadeira nos fornece um método de obter as raízes no chute. Tudo bem? Como assim? Eu preciso descobrir dois caras que somados vão dar menos b sobre a, e os mesmos dois caras multiplicados vão dar c sobre a. Então vamos lá.
Quem que é menos B sobre A? O B é menos 4. Então, menos o menos 4 sobre o A, que é 2. Vamos fazer aqui passo a passo. Menos o menos 4 sobre 2. Resolve isso daqui, vai dar 2. Né? Menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Então, a soma das raízes tem que dar 2. O produto das raízes é C dividido por A. Menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2. Então, meu produto tem que dar menos 3. Tudo bem? E aí, o que eu faço? Eu preciso descobrir, e descobrir no chute, dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 3. Às vezes isso é fácil de fazer, às vezes não. Beleza? Começa pensando no produto. O produto costuma ser mais simples, né? Quais dois números multiplicados vão dar 3? Esquece o sinal por um segundo. Dois números que multiplicados dão 3. Bom, em se tratando de números inteiros, a gente só tem só 1 vezes 3. 3 vezes 1. Certo? Então, a gente tem o 1 e o 3. Só que o produto tem que dar negativo, menos 3. Então, ou 1 é negativo, ou o 3 é negativo, para que o produto é negativo. Como é que eu sei qual deles? Aí eu vou para a soma. Tem que ser os mesmos valores para a soma. Né? Eu preciso de dois caras que somados tem 2 positivo. Se eu colocar o sinal negativo no 3, o menos 3 dá menos 2. Mas eu quero mais 2. Então não me serve. O sinal tem que estar no 1. E aí dá certo. Né? E aí dá certo. Menos 1 mais 3 deu 2. Bateu. Menos 1 vezes 3 deu menos 3. Bateu também. Se você conseguir encontrar esses dois caras que dá certo na soma e dá certo no produto, pronto, eles são as suas soluções. Eles são o seu x1 e o x2, as suas raízes. Tudo bem? Então, o x1 é menos 1 e o x2 vale 3. Obtemos as raízes. Se você for resolver a equação do segundo grau por fórmula de Bhaskara, os resultados têm que ser os mesmos. Tá bem? Menos 1 e 3. Só que esse método é mais rápido. Beleza? Só que, como eu disse, às vezes ele não dá certo. Né? Como assim? Tem os casos em que a equação do segundo grau não possui solução, e se não possui solução, eles não existem, e se eles não existem, não adianta se matar de bater cabeça para tentar descobrir, eles não existem. Ou pode ser que eles até existam, mas sejam números muito feios, né? Números com raiz ou fracionários, casos que não são fáceis de você descobrir de cabeça. Então, se você tentar com o seu produto, tentou ali alguns segundos, né? Uns 30 segundos, 40 segundos, não conseguiu descobrir quem são eles, aí você passa para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara serve para tudo. Belezinha? Maravilha. Então, aí, recapitulando um pouco de equação do segundo grau. Né? Então, anota aí. Já temos o valor onde ele cruza o eixo y e já temos as duas raízes, x1 e x2. Falta obter o vértice. Né? Falta obter o vértice. Vamos lá. Vou apagar essa meleca. E já vou começar a brincar com o gráfico. Já vou começar a desenhar ele de leve, que vai nos ajudar. Então, vou desenhar aqui. Eixo Y. Eixo X. Né? O que a gente já sabe desses caras? Já sei que as raízes são menos 1 e 3. O gráfico vai cruzar o eixo X no menos 1 e no 3. Anota aí. Mais ou menos por aqui. Menos 1 e 1, 2, 3.
por aqui. Então, nossa parábola vai passar nesse ponto e nesse ponto. Também sei onde ele cruza o eixo Y. Cruza o eixo Y no menos 6. Aqui eu vou ter que fazer com outra unidade de medida para caber, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Sabemos também que a nossa parábola vai passar nesse ponto aqui, no y menos 6. Falta achar o vértice, né? Já anotei esses caras, já posso apagar. E aí, como é que eu faço para obter o vértice? Tem dois jeitos. Eu tenho as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Mas o que é mais fácil? Uma vez que eu sei as duas raízes, lembra, o x do vértice vai ser o valor que está exatamente no meio. Qual é o valor que está exatamente entre menos 1 e 3? Né? Como são números inteiros, às vezes você até consegue pensar quem é o cara aqui no meio de cabeça. Mas se não tiver muito claro, se não tiver muito óbvio, o que a gente pode fazer para obter o x e o y do vértice? Vamos lá. Se o x do vértice é o cara do meio, eu vou tirar a média entre as raízes. Então, o x do vértice, ele vai ser menos 1, somado com o 3, dividido por 2. Então, o x do vértice vai dar quanto? Menos 1 mais 3, 3 menos 1, dá 2, dividido por 2. Então, o x do vértice, 2 dividido por 2, é 1. Esse é o x do vértice. Coordenada x do vértice passa no 1, né? Que é o número que está exatamente entre menos 1 e 3. Esse é o x do vértice. E o y do vértice? Ou a gente usa a fórmula do y do vértice, né? Fórmula do y do vértice menos delta sobre 4a. Ou a outra opção é o quê? Uma vez que eu sei o x do vértice, eu coloco ele na função. Eu coloco o valor do x e calculo o meu y, né? Então, se o meu x do vértice é 1, eu vou calcular na minha função o f desse 1. Né? Vai ficar como? 2x quadrado, 2 vezes 1 ao quadrado. Eu troco o x por 1. Menos 4x, menos 4 vezes 1. Menos 6, menos 6. E faz essa continha, né? Esse f de 1 vai ser o y do vértice. Isso aqui vai dar quanto? 1 ao quadrado é 1 vezes 2, vai dar 2. Menos 4, menos 6. Então, meu y do vértice é menos 4 menos 6 é menos 10. 2 menos 10 fica menos 8. Esse é o y do vértice. Y do vértice, menos 8. Então, vamos lá. Está aqui o menos 6. Aqui eu vou ter o menos 7 e aqui eu vou ter o menos 8. Então, o meu vértice vai estar onde? x1, y menos 8. x1, y menos 8. Meu vértice vai ser aqui no encontro. Esse ponto é o vértice. Certo? E aí, sabendo que é o vértice, sabendo onde eu cruzo o eixo y, sabendo quem são minhas raízes, eu traço a minha parábola, né? Olha só, o A é positivo, parábola voltada para cima, né? Então, a partir do vértice, minha parábola sobe. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Passa por esse ponto, passa por esse ponto e continua subindo, né? Essa é a nossa parábola. Beleza? Passando no vértice, no ponto C no Y e as raízes. Belezinha, gente? Tá aí o gráfico. Mas o exercício pede ainda mais uma coisa. Ele pede também o conjunto imagem. Conjunto imagem da nossa função. Lembra o que é imagem? Imagem são os y que minha função abarca, né?
Quais são os y que minha função pega? Para cima, como ela continua subindo, ela pega todos os y para cima, né? Para cima ela vai para o infinito. Ela continua subindo. Agora, para baixo, o menor y que ela pega é o y do vértice, né? Quando a parábola voltada para cima, o menor y é o y do vértice. Quando a parábola é voltada para baixo, o maior y é o y do vértice, certo? Então, parábola voltada para cima, a minha imagem é do y do vértice para infinito. Quando a minha parábola é voltada para baixo, a minha imagem é o y do vértice para baixo, do y para o vértice até menos infinito. Tudo bem? Então, como é que fica o nosso conjunto imagem aqui? Imagem da função f é todos os y pertencentes aos reais, tal que esse y, ele é, olha, do menos 8 para cima. Y é maior ou igual a menos 8. Esse é um jeito de representar, ou, o que é a mesma coisa, outro jeito mais resumido, de intervalo real, ele começa no menos 8 e vai para infinito. E sobe para infinito. Menos 8 está incluso, né? Está contido, perdão. Então, intervalo fechado, colchete voltado para dentro. E o infinito sempre aberto. Então, colchete voltado para fora. Esse daqui é o nosso conjunto imagem. Representa assim ou representa assado. Tudo bem? Ah, professor, eu gosto só do segundo jeito. Eu vou estudar só do segundo jeito. Não. Tem que conhecer os dois jeitos. Saber escrever os dois jeitos e reconhecer os dois jeitos. Porque no enunciado ou nas alternativas pode aparecer assim, pode aparecer assado. Você tem que conhecer. Belezinha, gente? Maravilha. Essa foi a questão 1. Questão 1 em que ele deu a função e pediu o gráfico. A questão 2 vai pedir o contrário. Ela vai dar o gráfico, né, e vai pedir a função, vai pedir a expressão que define essa função. Belezinha? Vamos lá, gente. Então, questão 2 aí da VUNESP, na mesma página. Exercício 2. Ele dá um gráficozinho, né? Dá um gráfico e fala a expressão que define a função quadrática. Olha, ele está dizendo uma função quadrática, ele está dizendo uma função de segundo grau. Né? F de x, cujo gráfico está esboçado é... Bom, eu vou copiar aqui o esboço para a gente ter e acompanhar. Né? Então, está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. Nossa. Imagina que está reto, tá, gente? Imagina que está bonitinho. Ele cruza o eixo x no ponto 1 e no ponto menos 2. E cruza o eixo y no ponto menos 4, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cruza aqui no menos 4. E o meu gráfico é uma coisa assim. Mais ou menos isso. Certo, gente? Para a gente obter a função de um gráfico do segundo grau, a função de uma parábola, a gente precisa de 3 pontos. Precisamos conhecer 3 pontos do gráfico. Nesse caso, a gente conhece uma raiz, conhece outra raiz e conhece o ponto onde ela cruza o eixo y. 3 pontos são suficientes para obter uma função de segundo grau. Suficiente e necessário. Bem? Bom, esse exercício dá uma colher de chá.
Uma vez que ele já deu aonde ele cruza o eixo Y, a gente já sabe o valor do C. Eu já sei aqui que o meu C vale menos 4. Certo? A parábola é voltada para cima. Então, a gente já sabe que o A é positivo. Se por acaso a gente acabar encontrando dois valores para A, um for positivo, o outro for negativo, a gente fica com positivo. Tá bem? Beleza. E aí, o que eu faço para obter a função? Eu vou usar o mesmo método que a gente usou em função no primeiro grau. Eu vou pegar a forma geral da função y igual a ax² mais bx mais c, e nessa função eu vou substituir os pontos que a gente conhece, né? A gente conhece esse ponto aqui, que é o ponto x menos 2 e o y 0, x menos 2 e y 0, e conhece esse ponto aqui, que é o ponto x1 e y0. Certo? Conhecemos esses dois pontos e vou substituir eles lá, né? Se eu substituir esse ponto aqui, esse ponto quem que ele é? Esse ponto x vale 0, que é o contrário, o x vale 0 e o y vale menos 4. Né? Se eu pegar esse cara e substituir, eu vou encontrar isso daqui, que o c é menos 4, né? Porque o y é menos 4, aqui fica menos 4, o x é 0, o x é 0, isso anula, o x é 0, isso anula, e aí fica c igual a menos 4. Tá bem? A gente vai encontrar isso. Desse ponto. Eu vou substituir os outros pontos. Esse é um jeito de resolver, depois eu vou mostrar outro, belezinha? Vamos lá. Então, primeiro esse ponto aqui. O ponto 1, 0. x1, y0. Troca o x por 1 e troca o y por 0. Então, a gente vai ficar aqui. Y é 0, igual a A, que multiplica o x, 1 ao quadrado, mais B, que multiplica o x, 1, mais o C, só que o C a gente já sabe que é menos 4. Menos 4. Certo? Temos uma equação com duas incógnitas, A e B. Agora eu faço a mesma coisa com outro ponto. O x menos 2 e o y 0. Substitui. O y vale 0, igual a A, que multiplica x², o x é menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais b vezes x, b vezes menos 2, mais o c, que é menos 4. Que é menos 4. E aí eu vou resolver um sisteminha, né? Duas equações e duas incógnitas. Se o exercício não tivesse dado esse ponto em especial, onde ele cruza o eixo y, a gente não teria o C de bandeja. Então, eu teria que pegar o terceiro ponto, seja lá qual ele fosse, substituir da mesma forma. E aí a gente teria um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, A, B e C. Certo? Aqui ele foi bondoso. Vamos simplificar esse sistema e resolver. Vamos lá. Então, A vezes 1 aqui vai ficar A, B vezes 1 aqui vai ficar B, e esse número menos 4 eu posso passar para cá somando 4. Né? Então vai ficar A mais B igual a 4. A mais B igual a 4, eu posso escrever assim para simplificar. Beleza? O próximo. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então fica 4A. 4A. Aqui, menos 2 vezes B fica menos 2B. E, de novo, menos 4 está subtraindo, eu posso passar somando, igual a 4. Está aqui um sisteminha simplificado. E aí você resolve do jeito que você preferir. Beleza? Eu vou usar o método da adição. Olha só. Eu tenho menos 2B aqui embaixo. Para ele anular, em cima teria que ser mais 2B, né? Porque mais 2 menos 2 dá 0.
Então, o que eu vou fazer é multiplicar a equação de cima inteira por 2 positivo. Multiplica a equação inteira por 2 para poder anular o b. Fica como? 2 vezes a, 2a, 2 vezes b, 2b, 2 vezes 4, 8. E a equação de baixo só copia. 4a menos 2b igual a 4. E aí eu posso somar as equações, né? Somando as equações, o que a gente tem? 2a mais 4a, 6a. 2b menos 2b dá 0, anula, que é o que eu queria. Igual a 8 com 4, 12. Né? Então, 6a é igual a 12. O 6 está multiplicando, o 6 passa dividindo. Então, o meu A vai dar 12 dividido por 6. Meu A dá 2. Certo? Meu A deu 2. Será que isso já é suficiente para matar a questão? Né? Então, o A é 2, o C é menos 4. Olha nas alternativas, né? Se alguma delas se encaixa. O C menos 4, a gente tem apenas a alternativa B, com C menos 4, a alternativa D. Né? Então, só que de matar o olho, de bater o olho no gráfico, e ver que o C é menos 4, isso já elimina 3 alternativas, certo? A gente fica só com a B e com a D. E dessas duas, aquela que tem o A igual a 2, é a alternativa D. Isso já mata a nossa questão. A alternativa D é a resposta. Tudo bem? Bom, mas digamos que era uma questão dissertativa, que não tem alternativa, então eu preciso descobrir o valor do B. Então, vamos continuar. Achei que o A vale 2. O que eu faço? Eu pego o valor do A e substituo em qualquer outra equação que tenha A e B. Né? Se eu substituir nessa daqui, troca o A por 2, 2 mais quem vai dar 4? O B tem que ser quanto para dar 4? Se o A é 2, o B, por coincidência, tem que ser 2 também. Né? Então, o nosso B vale 2. E aí, uma vez que você sabe o valor do A, do B e do C, você tem a função toda. Né? Então, o que diz a nossa alternativa D? A nossa função f de x fica, né? Lembra, ax quadrado mais bx mais c. É só substituir o a, o b e o c. Ax quadrado mais bx mais o c menos 4. Essa é a nossa função. Alternativa D de dado. Alternativa D de Deus. Alternativa D de desoxirribonucleico. D de dúvidas. Espero que vocês não tenham. Se tiverem, me procurem um perdão de dúvidas, tudo bem? Não deixem acumular as dúvidas. Belezinha, gente? Esse é um jeito de resolver essa questão. Bem? Vamos ver outros? Vamos ver outros. Vamos lá. Numa questão de múltipla escolha, uma outra possibilidade é você testar as alternativas na raça. Né? Então, vou apagar aqui. Vamos ver como que a gente faz esse teste em algumas das alternativas. Vamos pegar, por exemplo, a alternativa A. A alternativa A fala que minha função é f de x igual a menos 2x quadrado menos 2x mais 4. Como é que eu testo? É só pegar o ponto, substituir e ver se bate. Né? Substitui o x por 1, e ver se o y vai dar 0. Vamos ver lá. Então, quando o x for 1, o que vai dar? Menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4.
Então, quando x for 1, isso aqui vai dar menos 2, aqui vai dar menos 2, e aqui vai dar 4. Então, f de 1 vai dar menos 2 com menos 2, menos 4, com 4 deu 0. Quando o x foi 1, o y deu 0. Esse ponto bateu. Ah, então a alternativa A está certa? Não. Tem que dar certo para os 3 pontos. Tem que testar para os 3 pontos. Por isso que esse outro jeito também dá trabalho. Né? Vamos testar aqui esse ponto aqui. Quando o x é 0, o y tem que ser menos 4. Né? Quando o x é 0, o y é menos 4. Eu vou fazer agora com o x valendo 0. Quando o x vale 0, vai ficar menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 4. Bom, isso é 0, anula, isso é 0, anula, e f de 0 deu mais 4. Então, repara, quando o x foi 0, o y deu 4 positivo, e não menos 4. Então, isso já anula a alternativa A. E aí, esse é um outro jeito de você resolver, no caso de uma questão de múltipla escolha. Certo? Bom, eu já tinha comentado que, como a gente já viu logo de cara que o C era menos 4, isso já elimina alternativas, né? Já elimina a alternativa A em que o C é mais 4, termo independente. Então, na verdade, eu só teria que testar as alternativas, nesse caso, as alternativas B e D, em que o C vale menos 4. Aí, esse ponto eu não preciso testar. Só preciso testar os dois. Beleza? Esse seria um outro jeito de resolver. Deixo para vocês brincarem. Tá bom? Temos ainda um terceiro jeito de resolver, só que esse terceiro jeito só é possível porque foi nos fornecido as raízes. Tudo bem? E é nos facilitado porque também foi dado o valor C. É muito comum no exercício dar as raízes e o valor de C. Tá? E aí, uma vez que ele dá isso, eu posso usar a técnica de soma e produto. Né? Lembra da técnica de soma e produto? A soma das raízes é menos B sobre A. E o produto das raízes é C sobre A. A gente já sabe as raízes. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Então, eu sei quanto que dá a soma e eu sei quanto que dá o produto. E aí eu trabalho com essas equaçõezinhas que são mais simples, né? Aqui a soma. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E isso é B. Vou fazer um pouquinho para cá. Menos 2 mais 1 é menos 1. E isso dá menos B sobre A. Ou, se você preferir, o A passa multiplicando, né? A vezes menos 1 fica menos A igual a menos B, o que é o mesmo que dizer que A é igual a B. Né? Deixa positivo e deixa positivo. Bom, da primeira eu descobri que o A é igual a B. Da segunda, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Igual a C sobre A. Só que o C a gente já sabe. O C é menos 4. Menos 4 sobre A. Aí você resolve isso. O A passa multiplicando. Menos 2A igual a menos 4. E o menos 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, o A é menos 4 dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais. E 4 dividido por 2 dá 2. Tá aí. Achamos que o A vale 2. E se o A é igual a B, o B também vale 2. Tá aí. Bem mais rápido que os dois jeitos anteriores. Tá bem? Só que, de novo, só é possível resolver desse terceiro jeito mais fácil, por quê? Porque o exercício foi bonzinho e deu as duas raízes e deu onde ele cruza o eixo Y. Tudo bem? Se ele não tivesse dado esses caras, eu teria que seguir um dos outros métodos. Beleza, galera? Tá aí, então, questão 2.
Vamos para a última. Questão 3 da apostila. Questão 3 que vai discutir a história de máximos e mínimos. Vamos a ela. Bom, o que o exercício 3 fala? Acompanha aí, gente, acompanha aí. Ele fala que o custo de produção e o preço de vendas em reais de X unidades de certa mercadoria são dados respectivamente pelas funções tais, né? Então, o custo é dado pela função C de X igual a 20x menos x quadrado, esse é o custo, e o preço de venda é a função V de x, dado por 60x menos 3x quadrado. Né? Então, o custo de produção e o preço de venda em reais, ambos em reais, de x unidades de uma certa mercadoria, são dados respectivamente pelas funções tal e tal, para x, né, entre 0 e 20, certo? Quando x está entre 0 e 20. Excluindo o 0, porque não é menor ou igual, excluindo 20, porque não tem menor ou igual, certo? Então, x, essas duas fórmulas só são válidas para o x valendo de 1 até 19. Tudo bem? Preço de custo e o preço de venda, de revenda. O lucro máximo obtido com a venda dessa mercadoria é de quanto? Ele está perguntando o lucro máximo, né? Qual o lucro máximo? Essa é a minha pergunta. Tudo bem? Bom, primeiro eu tenho que saber como é que eu calculo o lucro. E essa é uma questão muito recorrente, certo? Qual que é a relação entre custo, venda e lucro? Né? O lucro é o que sobra de dinheiro para mim depois que eu vendi. Certo? Eu tive um gasto com a produção, de algum jeito, ou o que eu comprei, ou o que eu produzi, e eu tive uma receita, a gente costuma usar a palavra receita, né, para o dinheiro que entra. O meu lucro é o quê? É o dinheiro que entrou menos os meus custos. Nesse caso, é minha venda menos os meus custos, tudo bem? Então, eu vou fazer a função do lucro, vou chamar de L. A minha função do lucro, L de X, ela é o que entrou de dinheiro com vendas, menos o que eu gastei com custos, certo? Vamos fazer isso aqui e achar a função do lucro. Então, meu lucro vai ser vendas, isso tudo, 60x menos 3x quadrado. Isso aqui são as vendas. Menos os custos. Menos os custos, que é tudo isso daqui. 20x menos x quadrado. 20x menos x quadrado. Bom, esse sinal de menos aqui, a gente vai ter que distribuir no parênteses adiante. Então, nosso lucro vai ficar como? Vamos abrir esses parênteses. 60x, aqui não muda nada. 60x menos 3x quadrado. Esse menos distribui, então vai ficar menos 20x. Menos 20x. E menos por menos vai ficar mais x quadrado. Certo? Por fim, juntando os termos semelhantes, né? X quadrado com x quadrado. X a primeira com x a primeira. Tem que juntar os termos semelhantes, né? Então, x quadrado com x quadrado. Menos 3x quadrado mais 1x quadrado é menos 2x quadrado. Número com número. Desculpa. Termo com x, um termo com x.
60x menos 20x fica mais 40x. E essa é a função do lucro. O que isso daqui me dá? Isso aqui me diz o quanto eu estou lucrando dependendo do x. E o que é x? X é a quantidade de unidades vendidas, né? Se eu vendi 1, se eu vendi 2, se eu vendi 3, assim por diante. Beleza? Então, dependendo de quantas unidades X eu produzi e vendi, eu obtenho lucro com essa fórmula. Beleza? E aí eu volto à pergunta. Eu quero saber qual é o lucro máximo. Dependendo de quantas unidades eu vendo, eu vou ter um lucro diferente. Eu quero saber o maior possível. Um jeito é calcular todos, né? De 1 a 19, o que dá muito trabalho. Qual é o outro jeito? Se eu fosse desenhar o gráfico desse cara, como seria? Repara, é uma função do segundo grau, x². O meu A é negativo, então uma parábola voltada para baixo, o meu gráfico é assim. E a parábola sendo voltada para baixo, ela tem um ponto de máximo, né? O meu vértice é ponto de máximo, né? Então está coerente com a pergunta. O problema seria se a parábola fosse voltada para cima. Aí seria ponto de mínimo, teria alguma coisa errada. Tudo bem? Tá. E aí vem a grande questão. Tudo bem. O lucro máximo está no vértice. Agora, é o x do vértice ou é o y do vértice? É isso que pega muita gente. Como é que eu sei isso? Bem? Vou apagar essa brincadeira aqui. Já temos a nossa função, que é o que eu vou precisar. E aí, galera, o que acontece é pegar a sua função e ver quem é que está fazendo o papel de x e quem é que está fazendo o papel de y. Né? Como que é a forma geral de uma função do segundo grau? A forma geral da função do segundo grau é y igual a ax² mais bx mais c. Então, nessa brincadeira, quem é o x? Quem é o y? Né? Aqui, o x está ao quadrado. Então, o x está fazendo o papel do próprio x, tá? O exercício foi bonzinho em usar a letra x, mas ele poderia ter usado uma outra letra. Ele poderia ter usado, aqui em vez de x, ter usado a letra P de produto, a letra Q de quantidade, né? Mas ele usou x. E o x faz papel de x. O x faz papel de x e está representando o que nesse problema? O importante é o contexto. Ele representa a quantidade de unidades. Isso que é importante identificar. Quantidade de unidades. E quem está fazendo o papel de y é o lucro. Né? O L é o meu lucro. Ele está fazendo o papel de y. Ele representa o meu lucro. O exercício, ele poderia fazer dois tipos de perguntas diferentes. Uma dizendo respeito ao x, outra respeito ao y. Ele poderia perguntar qual o lucro máximo, que é o caso, ou ele poderia perguntar quantas unidades precisam ser vendidas para se obter o lucro máximo. Pegou a diferença? Ele poderia perguntar do lucro, qual o lucro máximo, e quando ele pergunta do lucro, nesse caso ele se refere ao y. Ou ele poderia perguntar quantas unidades poderiam ser vendidas para se obter o lucro máximo, né? Também fala de lucro máximo, mas a pergunta é quantas unidades. E nesse caso, ele estaria se referindo ao x do vértice. Tudo bem? Então, como é que eu sei se é x do vértice ou y do vértice? Entendendo o contexto. Quem é que na sua fórmula faz papel de x e o que esse x representa? Quem é que faz papel de y e o que esse y representa? E, por fim, qual é a pergunta de verdade? A pergunta de verdade é, qual o lucro máximo? O lucro é o y. Então, esse cara é o y do vértice. É isso que o exercício quer. Vamos calcular. Certo? Então, lembra da formuleta? Aqui eu vou usar a fórmula para fazer diferente, tá? Então, o y do vértice, ele é
menos delta sobre 4A. Vou calcular o delta. Vamos lá. Lembra da formulinha do delta? Calcula aqui. Fórmula do delta. B ao quadrado menos 4AC vezes A vezes C, né? Vamos lá. A nossa fórmula é essa. Quem é o B? O B é o cara que multiplica o X. O B é 40. 40 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é o cara que acompanha o X quadrado. O A é menos 2. O A é menos 2. Vezes o C. Quem é o C? O C é o número que está sozinho. Eu não tenho número sozinho. Eu tenho um número com x quadrado, eu tenho um número com x, eu não tenho número sozinho. O C é 0. Vezes 0. Ah, mas não pode ser 0. O A não pode ser 0. O B pode, o C pode. Beleza? E aí, resolvendo essa continha aqui, vamos ter o quê? 40 ao quadrado é 1.600. Menos 4 vezes menos 2 vezes 0 vai dar 0. Né? Menos e menos mais. Então, nosso delta dá 1.600. Nosso delta é 1.600. Aí eu volto para a formulinha. O y do vértice é menos o delta sobre 4a. Menos o delta dividido por 4a. Menos 1.600 dividido pelo 4 vezes o a, que era menos 2. Então, o y do vértice vai dar menos 1.600 aqui embaixo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos por menos dá mais. E 1.600 dividido por 8 dá 200. Esse é meu y do vértice. Esse é meu lucro máximo, né? Lembrando que o problema dizia que o custo e as vendas estavam em reais. Então, o lucro também está em reais. Nosso lucro máximo é de R$200. E essa é a nossa alternativa. A alternativa B. B de bolacha, B de Beethoven. B de beleza? E é isso aí, galera. Tudo bem? Só para a gente encerrar bem rapidinho, né? Aqui ele pediu lucro máximo e por isso é o y do vértice. Então, qual era a outra pergunta que ele poderia ter feito? Ele poderia ter perguntado o seguinte. Vou apagar aqui. Só para deixar registrado o que eu comentei. Apaguei aqui mais do que devia. Então, digamos assim, vou inventar aqui questão 3, item B. Um item extra que não tem aí. Tudo bem? A outra pergunta é, quantas unidades? Quantas unidades do produto devem ser produzidas e vendidas? Vendidas para se obter o lucro máximo. Então, repara aqui, gente. Nessa pergunta, eu continuo falando de lucro máximo. Né? E é isso que confunde a galera, né? Continua falando de lucro máximo. Mas a pergunta não é qual é o lucro máximo. A pergunta é, o que ele quer saber é quantas unidades. Essa é o principal. Quantas unidades desse produto deve ser produzida e vendida para se obter o lucro máximo. Então, como a pergunta é em cima das unidades, e o que representa as unidades é o X, aí nesse outro caso, o que o exercício quer é o X do vértice. Né? Nessa nova situação,
é o x do vértice que a gente quer. Fórmula do x do vértice menos b sobre 2a. Né? Então, substituir aí os valores. O b é 40, então fica menos 40, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 40 dividido por menos 4. Menos 40 dividido por menos 4, isso aqui vai dar 10. 10 unidades. Devem ser produzidas 10 unidades para eu ter o lucro máximo, né? Só para encerrar, um esboçozinho rápido aqui do gráfico, sem os outros detalhes. O que a gente tem aqui? O meu A é negativo, parábola voltada para baixo, né? Meu A é negativo, não sei, não calculei as raízes, não sei exatamente onde ela cruza o eixo X. Mas eu sei que é uma parábola voltada para baixo. O que a gente já calculou foi o vértice. Eu sei que o x do vértice vale 10. E eu sei que o y do vértice vale 200. Ou seja, quando eu produzo 10 unidades, eu tenho um lucro de R$200. Se eu produzir mais unidades, o que acontece com o meu lucro? Meu lucro é mais baixo. Né? Se eu produzo menos que 10 unidades, o meu lucro é mais baixo de novo. Né? Se eu produzo aqui menos que 10, meu lucro é mais baixo. Então, para mais unidades, meu lucro cai, para menos unidades, meu lucro cai. Meu lucro é mais alto para 10 unidades. Tudo bem? Como assim? Eu produzo e vendo mais e meu lucro é menor? Isso pode acontecer, gente. Eu preciso levar em consideração que para eu produzir e vender, eu gasto aí com funcionário, com aluguel do ambiente, com mercadoria. Às vezes, a quantidade de mercadoria, né, a quantidade de matéria-prima que eu preciso produzir mais, não supre o que eu vou ganhar. Né? Então, se eu produzo muito, eu não ganho o suficiente. Por exemplo, também há situações assim. Beleza, galera? Bom, mas esse exemplo aqui, esses 3 exercícios, eles resumem grande parte dos problemas de função do segundo grau. Espero que tenham ficado claros, tudo bem? Qualquer coisa, voltem o vídeo, assistam de novo, entre em contato comigo, tudo bem? Entre em contato com o plantão de dúvidas. Para quem quiser, eu não lembro se eu já passei meu e-mail para alguém, aqui em algum vídeo, mas, se necessário, meu e-mail é o seguinte: Felisberto com S, @grupofase.com.br. Não esqueçam do .br, às vezes eu esqueço de falar ele e a galera não consegue enviar e-mail para mim, tá bem? Meu e-mail aí pelo ângulo. Tá certo, povo? Qualquer coisa, entre em contato comigo, entre em contato com o plantão, tirem as dúvidas. Beleza, gente? Beijão para todo mundo. Até a próxima, galera. Tchau para vocês. Fui.